Olá, pessoal, boa tarde. Que saudade de fazer live aqui no Instagram. A gente passou um tempinho sem poder fazer esses encontros por questões pessoais, mas nós vamos retomar com tudo o nosso Clube do Livro. E aí nós vamos fazer aquele encontro que já tinha sido marcado, né, desde o ano passado, mas que por razões inesperadas não pôde ser realizado. Então hoje nós vamos falar sobre o livro com a convidada Catarina Oliveira, né, a minha querida amiga do nosso grupo de pesquisa, falar sobre o livro O Arroz de Palma. Ela já entrou aqui na nossa live, vou só esperar ela poder... Deixa eu enviar a solicitação aqui. Pronto. Para que a gente possa começar essa conversa tão esperada, porque eu não sei... Oi, Cata! Olá! Entrei. Tudo bom com você? Tudo bom, Patrícia? Que Tá bom me te ouvindo ver. bem, direitinho? Tô. Você tá me ouvindo direitinho? Tá ótimo, tá perfeito. Ótimo. E aí, como é que você tá? Me conte como está seu 2021, mais tranquilo agora? Agora tá. Começou atropelado, né? A gente rompe o ano sempre com a expectativa de dias melhores, né? Mas a vida é uma surpresa. Essa live que deveria ter acontecido já há um mês, né? Não Isso. aconteceu exatamente por conta desses atropelos. Mas Exato. os atropelos que mostram, né, como é necessário aquilo que a gente vai falar agora nessa live, né, que é a família, né? Isso. Exatamente, exatamente. Parece até que, por mais que sejam por caminhos tortuosos, difíceis, né? A vida acaba meio que salientando ainda mais tudo que a gente havia se proposto a discutir quando escolheu o livro Arroz de Palma, né? Bom, deixa eu... Diga. Não, Pode vá falar, fale. Cata. Não, eu tenho um amor muito grande por esse livro. Era isso que eu ia dizer. Né? Eu me sinto muito feliz de estar aqui. Eu acho que o tempo é tão pouco para a quantidade de assuntos, né, que a gente pode desdobrar de um livro como esse. Esse livro, para mim, é muito querido. Eu passei muito tempo, aniversário das pessoas mais próximas, eu dava de presente o Arroz de Palma, né, o livro. Que legal. Eu acho que dar livro não é só um presente, né, é um elogio que a gente faz, né? Com certeza, E esse livro é muito, muito querido para mim. Eu comentei, né, com você que a leitura desse livro partiu, na verdade, de uma indicação do professor Rodrigo da Cunha Pereira. Ele fala também muito sobre esse livro. E aí, quando ele falou sobre esse livro, eu disse, eu vou comprar esse livro para ler. E ele me tocou profundamente também. E aí, quando eu chamei Luciana para fazer a live sobre o conto da Aya, ela falou, olha, Catarina adora esse livro. E por coincidência, eu tinha acabado de ler. Assim, então pronto. Se Lu está indicando que Catarina gosta desse livro, e eu tenho certeza que ia ser uma ótima conversa, é ela mesma que eu vou chamar. Oi, deixa eu só responder aqui. Emily, a live é sobre o livro O Arroz de Palma, que é uma obra, essa exatamente aí, de Francisco Azevedo, e a gente vai falar um pouquinho, a partir do texto, das relações familiares e dos conflitos e de todas esses relacionamentos que advêm desse núcleo social tão primário que é a família. E aí eu vou fazer o seguinte, para a gente não perder muito tempo, já que a gente tem um cronômetro limitado aqui para a nossa live, Cata, eu vou pedir para você fazer um breve resumo do livro, explicar um pouquinho sobre o que trata esse livro, enquanto eu vou aqui colocando o nome para fixar aqui, para que as pessoas que entrarem, elas possam saber do que a gente está falando. Tá, joia. Eu queria antes, parece o show da Xuxa, né? Mandar um beijo para minha prima Gracinha, que
entrou aqui e a tecnologia, né, aproxima quem mora tão longe, né? Um aqui em cima, ela lá na ponta do país, lá embaixo. Beijo, Gracinha. Vejam só, esse livro trata da história de uma família que vem de Portugal para o Brasil. E a família passa, né? A história da família passa pelas gerações. E existe um elo que é o centro da história, que é o arroz, não é? O arroz de Palma. O nome do livro é o Arroz de Palma. Palma é a tia, que é a personagem central da história. O narrador é Antônio, mas a personagem principal é Palma. Né? Todos os ensinamentos partem, né, das conversas, das histórias e das memórias, não é, de tia Palma. E tia Palma, no começo da história, no casamento do irmão dela, que o José Custódio, com Maria Romana, em Portugal, ela não tem como dar outro presente, ela pensa num presente simbólico e no dia da festa de casamento ela recolhe todo o arroz que foi jogado nos noivos e coloca em sacos, então são quilos de arroz, salvo engano, são 12 quilos, não é, Patrícia? Lembra? É uma coisa assim, 12 quilos de arroz. 14, alguma coisa assim. E dá de presente para os noivos. Não é? E o arroz passa a ser, não é, o verniz, né, da família ao longo de 100 anos. Então vem Antônio, que é o primeiro sobrinho, que é o sobrinho que escuta as histórias de tia Palma e que leva a memória de tia Palma e o ensinamento de tia Palma, né, para o resto da família. E é o narrador da história. Ele ganha de presente, quando casa também, né, o arroz. E esse arroz tem uma mágica que a gente pode aqui, né, discutir o que é que significa esse arroz. Exatamente. Já pegando o gancho para trazer a discussão do livro em si, tem uma frase que o livro repete constantemente e que é uma frase muito emblemática. Ela até, inclusive, é o título do primeiro capítulo do livro, que diz: família é prato difícil de preparar. E aí tem outros trechos que eu gostaria só de ler aqui, para que a gente pudesse fazer o gancho com essa mesma frase. Então ele diz primeiro que família, né, é prato difícil de preparar, e diz o seguinte: são muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Pouco importa a qualidade da panela. Fazer uma família exige coragem, devoção e paciência. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível, às vezes dá até vontade de desistir. Família é prato que emociona. E a gente chora mesmo, de alegria, de raiva ou de tristeza. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Família é afinidade, é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família do seu jeito. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Esses trechos eles estão espalhados ao longo de várias páginas do livro, mas eu resolvi condensar porque ele dá a ideia exatamente da proposta da nossa live, de falar um pouquinho sobre essas relações familiares. E quando eu leio esses trechos, Cata, me vem a ideia de, assim, de tantas transformações de estrutura, da concepção da família, que o nosso ordenamento, a nossa sociedade e, por consequência, o ordenamento jurídico vem recepcionando. A gente passa de uma família sobre a égide do Código de 16, que era uma família patriarcal, uma família centrada no homem, né, como chefe da família, uma família hierarquizada, heteroparental, predominantemente biológica, né, seja ainda que por presunção, mas cuja a relação de direitos dos filhos estava vinculada ao matrimônio dos pais, para um modelo hoje plural, um modelo em que a gente não tem, que prima
a proteção do ser humano, a proteção da dignidade dos seus integrantes, em detrimento da instituição família como era antes. E aí, dentro desse modelo plural, às vezes eu me pego questionando, e aí eu vou passar a palavra para você fazer suas considerações iniciais, eu me pego questionando do que a gente chamava antigamente de família comercial de margarina, né? E do que a gente vê hoje nas redes sociais, o retrato da família de margarina hoje nas redes sociais. E como as pessoas idealizam tanto aquelas famílias artificialmente retratadas, na sua grande maioria, e não percebem que cada família tem a sua receita, a sua própria receita, e que não existe um modelo certo ou errado de família, mas cada um, de acordo com as suas particularidades, das suas relações familiares, das especificidades da sua própria vida e da vida das pessoas com quem ela convém, que cada família tem o seu modelo, e isso não significa ser mais ou menos família, ou ter mais ou menos importância, ser mais ou menos feliz, né? Que a gente até fala, né, alguns doutrinadores, que na nossa Constituição ela traz como implicitamente a previsão do princípio do direito à busca da felicidade. E eu acho que é a partir da família, lógico, a partir do próprio indivíduo, mas também dentro da sua família, que essa busca pela felicidade, ela começa no desenvolvimento da personalidade e no amadurecimento da pessoa. E aí eu passo a palavra para você falar um pouquinho sobre esses trechos do livro. Paty, você trouxe uma coisa que eu acho que não sei, me move muito, essa história de a busca da felicidade, né? Eu acho que a busca da felicidade terminou virando uma obsessão pela felicidade, né? Ou então uma obrigação de ser feliz. E eu não vejo a felicidade como o contrário de uma situação depressiva, sabe? Eu acho que a realização da pessoa pode acontecer até nas dificuldades. E talvez por isso a gente não entenda direito o que vem a ser família. A família, quando algumas pessoas, e aí eu vou falar de uma forma, vou tentar falar de uma forma mais comum, porque tem pessoas aqui que não são da área, né? Então, tem pessoas que não são da área jurídica, que vão assistir, estão assistindo agora, vão assistir depois. Mas algumas pessoas perguntam, mas hoje em dia as famílias estão se formando de maneira diferente, não é? Tem novas formatações, novas formatações de família, as pessoas estão exercendo a sexualidade também de forma diferente, né? Algumas pessoas usam a expressão o modismo, não é? Talvez por falta de compreensão. Na verdade, a pluralidade das famílias existe desde que o ser humano se deu conta de que existe o outro. O que acontece hoje, talvez a cultura a cultura do patriarcado mesmo, né? Uma cultura não só do patriarcado, né? mas a gente tem uma base normativa de família canônica também, né, que vê o casamento, e aí a figura do casamento, e a gente vai conversar sobre isso também, né, Paty? A questão dos rituais, porque quando eu abri aqui, né, apresentando o livro, eu falei, o presente do casamento, que o outro ganhou, né, também, aí parece que eu estou aqui também enaltecendo, e não estou desmerecendo também, nem estou enaltecendo, nem estou desmerecendo, a gente vai conversar sobre isso também, eu acho que é uma boa bola para ser levantada, né? Mas a gente tem uma base normativa também muito... como se fosse um braço da... Eu vi uma vez, né, o professor Torquato falando isso, é como se fosse um braço da igreja, né, dentro do direito. E culturalmente, né, a gente concebeu um modelo de família como a partir... talvez, né, a partir da Constituição de 88, quando se tem a aplicação direta de princípios como o princípio da solidariedade, né, que se alastra, né, vamos dizer, para as relações de família, não é somente uma solidariedade. E eu posso até explicar, né, o princípio da solidariedade, né, ser uma solidariedade social. O primeiro lugar em que a gente vive a sociedade é no núcleo da família.
Então, quando você tem, não é, uma aplicação direta do princípio da dignidade humana, certos dogmas culturais mesmo, não somente normativos jurídicos, não é, começaram a balançar. Eu não estou dizendo, não é, ruir, mas para abrir espaço para se olhar para aquilo que era colocado. A gente usa a expressão, né, com relação à sexualidade, muitas vezes, sair do armário. Não é? As pessoas e as famílias estavam colocadas, não é, dentro dos armários, debaixo dos tapetes. Não é? Então, você tinha pessoas que escondiam filhos porque eles tinham, não é, deficiências, né? E veja que eram filhos amados, né? Por quê? Porque a sociedade, né, eu acho que sempre impôs esse mostre, né, um sucesso, mostre o acerto. Eu hoje estava conversando com os meus... E o que é acerto? Né? Acerto a partir de algo que foi escolhido para ser considerado assim. Eu hoje falava para os meus alunos de manhã, né, da turma de obrigações. Eu assisti um vídeo ontem no YouTube e que achei muito interessante a fala do rapaz, porque ele disse assim, a gente tem uma cultura do acerto. As pessoas, primeiro, não é, se define o que é certo e o que é errado. E depois todo mundo tem de... Se você acerta aqui, você é premiado. Se você erra, você... E hoje, mais ainda, nessa época de cultura de cancelamento, às vezes a gente tem medo, não é, de agir, porque eu posso ser cancelada e eu posso ser enaltecida por um grupo, cancelada por outro, e as pessoas vão se tolhendo. Né? Então, você tem que acertar. Aí vem as redes sociais. Nas redes sociais, a imagem da família margarina, né? Aquela família branca, né? Heterossexual, com filhinhos felizes na mesa. Tem até eu acho que é um Porta dos Fundos que faz uma brincadeira com essa família margarina, né? Que mostra que, na verdade, não é assim. E isso gera frustração, porque nem toda... Até essas famílias brancas, heterossexuais, têm os seus problemas, né? Então, se você for buscar, né, a felicidade na convivência, eu digo, você vai ser frustrado. Tem uma fala de uma psicanalista que eu gosto muito, que se chama Maria Homem, né? E ela tem, se você procurar no YouTube, ela tem um vídeo lá, O Fetiche da Família. E ela diz, pela experiência que eu tenho no meu consultório, família é ringue, ela usa essa expressão, é porrada, é confusão, é tragédia, o problema não é você, não. É assim mesmo. Agora, é necessário? É necessário. E a gente vê, durante alguns momentos da vida, né, que é um núcleo necessário. E eu acho que talvez, né, e aí eu posso dizer que o arroz tem um significado no livro. Eu às vezes me questiono, né? O que é que eu sinto pela minha família? E a gente tem... outra coisa também, porque desculpa, viu, Patrícia, eu uma vez fui chamada de computador em vírus, porque eu abro várias janelas ao mesmo tempo, né? Então, assim, se eu desviar... foi o meu reitor que me disse isso uma vez numa reunião de trabalho. Se eu estiver desviando, você me puxa de volta, viu? Mas me perdi. A questão do significado do arroz. Pronto. O significado do arroz. Mas só para fechar a questão da família margarina, né? Veja que a gente vê, ainda que na internet, por mais que você tenha hoje, não é, um olhar mais aberto para famílias plurais, e o direito à acolha, de certa forma, já começa, né? Se não acolheu ainda como deve se acolher, mas já começou a se abrir, não é? Começou a abrir o olhar para novas formatações de família. Não são novas formatações de família, né? Para normatizar, para conferir direitos a pessoas que não teriam, em razão da forma como vivenciam família. Ainda assim, perceba que quando você abre o Instagram e o Facebook, as pessoas que exibem orgulhosamente ainda exibem orgulhosamente esse modelo margarina de família.
Eu conheço famílias famílias homossexuais, não é? Famílias socioafetivas, e que são famílias lindas, maravilhosas, e eu fico angustiada porque eu não vejo, muitas vezes, algumas pessoas sim, né, quando você vai ver as celebridades, mas as pessoas do dia a dia, por que você não exibe foto abraçado, beijando, não é? Como as pessoas heteronormativas, não é? Fazem. Não é porque você não mostra, né, o amor também. Não estou dizendo porque você não mostra como se tivesse todo mundo de mostrar. Mas veja que existe uma timidez. Existem famílias que são estáveis, que não estão conformadas nesse padrão né, vamos colocar, a família tradicional. Que o pessoal... A família tradicional não é a melhor família. Né? É uma família escolhida culturalmente durante muito tempo para ser um padrão, mas que não é modelo de felicidade, nem de infelicidade, como todas as famílias, né? Como todas as famílias. E mesmo com essa abertura, veja que quem exibe ainda é aquele que é plenamente aceito pela sociedade. A gente precisa quebrar muito preconceito, ainda tem muito o que se avançar. Né? Aí, voltando para a questão do arroz, toda a família, eu já estou falando pelos outros, né? Mas eu imagino que seja assim, né? As pessoas se questionam. Nossa, a família de fulano é tão feliz, a minha família é problemática. Eu não escolhi meus pais, eu não escolhi meus irmãos, eu não escolhi meus sobrinhos, meus filhos. Por que é que os filhos de todo mundo todos os outros filhos são comportados, os meus não são? Ou porque eu não tenho filho? Não sei, as pessoas, porque eu nasci nessa família, né? Agora, na hora que o calo aperta, a minha amiga, olha, na maioria das vezes, é claro que existem as exceções mesmo, existem as situações de tragédia familiar, realmente, de desamparo, mas ainda é o mais comum que na hora que você precisa, você pode ter 1 milhão de amigos, mas é sua família que está junto, ou é quem vem correndo. E são, às vezes, pessoas... agora, em janeiro, né, minha família desmoronou de um bocado de maneiras, por questões de saúde, né? E meus primos, né? Meus primos são meus irmãos, mas a gente se vê uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos. Nossa, como eles estavam juntos. Né? Cada um morando num lugar diferente, mas como a gente estava junto. Né? E hoje, com a vacina, né? Quantas pessoas exibem orgulhosamente, por mais que a gente tenha pessoas que vivem aglomerando, né, colocando em risco seus familiares vulneráveis, mas quantas pessoas também mostraram o amor e o alívio de vacinar seus idosos, né? Cata, só um adendo. Tem o professor Conrado Paulino, ele costuma... Tem uma frase que ele costuma repetir bastante, tem nos livros dele, que distância física não é distância afetiva. E aí... E eu acho que é isso, porque às vezes você não precisa necessariamente ter um contato direto, frequente com determinadas pessoas, sejam eles seus amigos, sejam eles seus familiares, para que essas pessoas elas estejam afetivamente presentes, especialmente naqueles momentos de maior fragilidade emocional que a gente passa por N motivos. Então, acho que esse retrato, né, o que o arroz significa, eu acho que é muito isso. No final das contas, é aquela relação familiar, é aquilo que você compartilha com a sua família, que vai efetivamente lhe dar a base, é o início de tudo que você constrói, de tudo que você é, na verdade, né? Eu falei aqui, você pode ter 1 milhão de amigos, mas existem amigos que são família da gente. Né? Existem laços, os laços de família nem estão definidos em papel, nem estão definidos em sangue. Né? Os laços de família estão definidos nisso que eu acho que é o significado desse arroz. Eu estava vendo aqui, Patrícia, porque a questão é, o que é que eu sinto pela minha família? Porque às vezes eu não tenho afinidade, ou eu não tenho, não é aquele...
a vontade tão forte, não é, de estar junto, ou às vezes eu até brigo, mas eu enxergo no outro a minha família. Às vezes você tem tudo isso, afinidade, você tem, né, existem famílias, mas existem famílias que são, mas perceba, aí eu às vezes, com alguns membros da família, a gente sente uma coisa, com outros outra, e você fica se questionando. E às vezes você odeia, às vezes você ama, né? Às vezes você, o que danado é isso? Agora, aquele membro da família que você odeia, você pode falar isso, se outra pessoa falar, você dói, não é? Já percebeu isso? E aí você começa a questionar que afeto é esse? Aí talvez esse seja o símbolo do arroz. Você sabia que existe uma forma de afeto, né? Os gregos, eles têm, né, eles são mais conhecidos, a filia, que é a amizade, né, o ágape, né, um amor mais universal, o eros, que aí discute-se o sentido do eros, né? Se é a falta, se é, né, a falta, enfim, aquilo que eu quero, aquilo, eu amo aquilo que eu não tenho, quando eu passo a ter, eu não amo mais. Mas existe um tipo de afeto que se chama estergo, ou estorger. O estergo é o amor de família, é aquele afeto familiar, que pode vir combinado com a amizade, pode vir combinado com o eros, pode vir combinado com o ágape, mas tem um significado próprio, né? E é um significado que você vê no outro alguém de sua família, você enxerga com um liame de família, e você tem uma certa ternura por isso, mas também, muitas vezes, não tem e você suporta, porque é a sua família. E eu acho que é um tipo de sentimento que se mistura muito com uma ação, que é a responsabilidade. Né? E a responsabilidade, então, é um sentido de responsabilidade que liga a família, que muitas vezes independe de sentimento de amor mesmo, de amor. Né? Então, está muito ligado a essa noção de você, né, ter um vínculo de cuidado e de responsabilidade, que justifica até, né, quando se fala abandono afetivo, não é você não dar beijo no seu filho, é você não cuidar, é você não agir com responsabilidade, que é um comportamento que se espera de quem ama, mas se você não ama, o Estado pode impor, haja como se ama, como se amasse. Aproveitando o gancho que você falou dessa parte da responsabilidade, tem um trecho do livro que ele fala, eu penso muito falou abandono afetivo, eu pensei no abandono afetivo inverso, né? Do dever de cuidado e do amparo dos mais velhos. Tem um trecho que o autor diz assim: velho sente saudade de pai, de mãe e de pai. Velho quer colo, quer colher na boca, vindo de longe com motor de aviãozinho, quer banho tomado, que o ponham na cama, o aconcheguem com lençol limpo e travesseiro macio. Uma história conhecida, uma cantiga de niná, um beijo de boa noite. Velho sente falta de instância superior, velho criança de fôlego diferente. E aí, cada dia mais, eu acho que vejo que essa temática da preocupação com a pessoa idosa, por consequência até mesmo do próprio envelhecimento da nossa população, é uma temática que vem ganhando cada dia mais força, né? Essa preocupação dos cuidados, não só voltados à criança e adolescente, que também são pessoas em desenvolvimento, que têm sua condição de vulnerabilidade, mas a gente também pensar no outro ponto da relação das pessoas idosas. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, Cata, sobre essa questão dessa responsabilidade com a pessoa idosa. Esse tema, Paty, me agrada demais. Inclusive, estudei, né, pesquisei com os meus alunos, foi tema de um PIBIC meu, né, o abandono afetivo inverso. Né? Não é fácil tratar desse tema, né? No livro, essa passagem, eu marquei aqui essa passagem, né? Eu achei tão forte essa frase, né? Velho sente falta de instância superior. Porque as pessoas não conseguem enxergar o velho como a pessoa que ele foi. Ele é uma pessoa, mas não conseguem enxergar como o adolescente, a criança que ele foi. Ele é a continuidade de alguém. Com todos, né? Os jovens hoje,
né, continuando, chegando lá, vão ser os velhos. Né? E se passassem a pensar nisso também, nem que seja por um pouco de egoísmo, iam pensar na velhice, iam cuidar de seus velhos com mais cuidado. Né? O velho sente falta. Eu achei essa parte muito interessante, porque a gente sempre tem a segurança de uma instância superior. Alguém que vai, ou né, nos dizer bom menino, né, ou boa menina, né, ou dar um norte, que vai né? puxar a orelha, ou puxar a orelha. Né? E a proximidade da morte, eu acho que hoje em dia a gente tem uma noção maior. A gente vive uma pandemia, né? A proximidade da morte está rondando todo mundo, velho, novo, né? Os vulneráveis com mais, né? E aí velhos ou novos, mas esse tema não é um tema tão fácil, porque quando a gente pensa em responsabilidade, a gente tem duas formas, né, de olhar. Uma é aquela espontânea, de você, e eu gosto dessa palavra velho, né? As pessoas usam idoso, melhor idade, eu gosto da palavra velho. Eu li um livro que eu achei fantástico, de Simone de Beauvoir, que se chama A Velhice. Né? Leiam para abrir a cabeça com relação à velhice. O velho, né? Ela faz né? O velho não é incapaz porque é velho. A idade não incapacita, né? A idade não incapacita. O nosso direito não incapacita as pessoas. Você tem, né, uma passagem do Código Civil que eu acho inconstitucional, que é a proibição da pessoa idosa de escolher o regime de bens. Né? Como se ele não tivesse, né, condições de, inclusive, o patrimônio é dele. Se ele, né, quiser dar, né, ele não pode testar para além da vida, né, se tiver herdeiros necessários. Mas ele vivo, aquilo ali não é herança de ninguém. E as pessoas olham seus velhos como se fossem os donos da herança. Né, que vão... então, os velhos, né, quando a gente vai ver, e é muito triste isso, eles muitas vezes, eles servem aos mais jovens. Então, a Simone de Beauvoir, ela faz esse alerta e você começa a refletir. Né? O velho, enquanto tem serventia, os mais jovens estão perto. Quando o velho não é mais útil, seja para criar, para estar junto com os netos, né? Seja para pagar conta, para fazer empréstimo consignado, né? A gente vê muito isso acontecer. Então, está tudo perto. Quando ele não serve, no sentido de prestar serviço, né? Quando ele não tem utilidade, como é que ficam os velhos? Né? E aí você tem veja a dificuldade para o direito. Você tem uma responsabilidade que deveria ser espontânea, independentemente de regra para isso. O livro toca muito nesse assunto e ressalta muito, enaltece muito a importância de quem veio antes, né? Dedica-se ao antes, ao durante e ao depois, né? Como uma continuidade. Né? Tem um livro do Walter Hugo Mãe que se chama O Filho de Mil Homens, que é lindo. Né? Por esse livro. Não é? Então, veja quantas, né, pessoas mais velhas do que nós, né, vieram para que a gente esteja aqui, para que a gente fique, para que a gente siga. Né? Então, deveria ser espontâneo, deveria ser natural. Mas, não sendo, há aí o questionamento, existe essa responsabilidade? Né? Porque quando a gente pensa filho, né, os filhos têm uma figura de pai ou de mãe ou de um tutor com responsabilidade sobre eles enquanto crianças e adolescentes. Né? Mas o velho, nem todo velho teve filho. Né? Então, há uma responsabilidade da família, da sociedade, né? E, obviamente, que se você tem filhos, esses filhos são, na família, as pessoas mais próximas. Mas não existe uma figura, um instituto como o poder familiar. Tá? Porque você tem, com relação às criança e adolescente, você tem regras, né, bem claras. São atributos de pai e de mãe, como titulares do poder familiar.
isso, isso e isso. Aí você tem ali deveres, liberdades, direitos próprios da condição de pai e de mãe com relação aos seus filhos. Não existe um conjunto de regras. Você tem um estatuto da pessoa idosa, né, que é aberto para todos, né? Então você tem uma responsabilidade familiar, mas a gente não pode espelhar de forma inversa o poder familiar, né? E no poder familiar você tem criança e adolescente incapaz em razão da idade. A pessoa, o velho, ele não é incapaz por conta da idade. E ainda tem um direito garantido pelo Estatuto do Idoso, que eu acho muito bonito, muito interessante, que é o direito ao respeito. E o respeito também significa autonomia. Sim. Que às vezes com o discurso do cuidado, você tolhe a vida da pessoa velha. O velho não pode exercer a sexualidade, o velho não pode viajar, o velho não pode, não é, comprar o que ele quiser com o dinheiro dele. Não é isso? Tem sempre um discurso do cuidado. Então, eu acho tênue, que muitas... Né? Isso. Você saber distinguir até onde você reconhece a autonomia diante da vulnerabilidade que a pessoa idosa, a pessoa velha pode se encontrar, mas até que ponto é cuidado ou até que ponto você está incapacitando. É por isso que eu acho difícil esse tema e muito interessante. E poucas pessoas se debruçam sobre ele. Você vai nas bibliotecas, você vê assim, livros e livros tratando de infância e adolescência, infância e juventude, não é? Criança e adolescente, mas você não tem muita literatura jurídica sobre as pessoas idosas, não é? Exato. Você não tem. E aí, o que eu, assim, não é que eu concluí, chegando, porque eu não defini meu posicionamento, mas vamos colocar aqui, aplicando regras, né, eu gosto muito de trabalhar no direito de família, regras de direito das obrigações. Então, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer. A prestação não precisa ter preço. Havendo descumprimento definitivo, aplicam-se as regras, né? Converte em obrigação de indenizar, eu conversei com a Ana Carla Ramatiuk sobre esse assunto há pouco tempo e a gente conversava a aplicação de multa, de astrente, talvez antes, não é, desse desfecho mais drástico, né, de converter uma relação em uma obrigação de indenizar, né? Aí o abandono afetivo. Mas aí a questão, desculpa, Patrícia, quando é que isso pode ser? Quando é que essas regras podem ser aplicadas? Né? Porque aí vem essa dificuldade. A vulnerabilidade, eu acho que não é suficiente para isso. A vulnerabilidade legal, porque a partir dos 60 anos é vulnerável para a lei. E muitas vezes você tem aí pessoas de 60 anos melhores do que muita gente de 20, né? Em termos de saúde, mas é objetivo. E para mim, a questão é, a partir do momento em que o velho ele precisa, para realizar seus interesses existenciais, ele precisa do comportamento de outra pessoa, agora sim. Entendeu? Com relação a essa parte da responsabilidade civil nas relações familiares, ainda que a gente perceba, né, que as relações obrigacionais, contratuais, elas têm um viés diferente, e essa resolução por meio indenizatória, ela possa parecer, a um primeiro momento, uma resposta até talvez um pouco inadequada, porque a gente precisa compreender. Uma coisa é eu comprar essa caneta, né? E essa caneta vir com defeito ou com algum tipo de vício, ela não atender a finalidade para que ela foi produzida, eu ingressar com a ação reclamando a substituição do produto, meu dinheiro de volta e os danos morais em função de todo o aborrecimento que a inadequação dessa caneta me causou. E aí, se eu não quiser mais ter qualquer contato com aquele fornecedor, se eu não quer mais ter aborrecimento com aquele fornecedor, basta eu não consumir mais nada dele. Mas quando a gente fala na responsabilidade civil das relações familiares, ainda que seja imposta essa obrigação de indenizar, a pessoa não deixa de ser família. A relação familiar, ela perdura no tempo. E aí, por mais que a gente tenha noção dessa complexidade, ao mesmo tempo a gente precisa pensar em uma alternativa para poder sanar, até uma forma educativa de evitar, de conscientizar
as pessoas dessa responsabilidade de não faltar com esses deveres parentais, seja em relação à infância, seja em relação à velhice, mas também com relação não de punição, mas de você entender que o inadimplemento, como você falou, ele gera uma consequência. Talvez a gente possa pensar em outros meios antes de chegar até essa solução mais drástica mesmo, como você falou, mas a gente tem que entender que essa indenização pelo abandono afetivo, ela é uma resposta que precisa ser dada não especialmente para tutelar os interesses da vítima, daquele que sofreu os maiores danos em função da falta do cumprimento do dever parental. E eu acho que tem uma saída já no nosso ordenamento. É a mediação. Eu acho que antes de qualquer coisa, eu acho que a gente precisa sedimentar a mediação na nossa cultura, na jurídica. Né? Eu acho que a mediação ela abre o diálogo. Muitas vezes a solução ela não chega porque não existe diálogo, não existe escuta. As pessoas e a mediação, uma mediação bem feita faz com que você se escute e faz com que você escute o outro. A gente não está preparado para escutar ninguém. A gente está preparado para falar. Tem um trecho que eu acho muito interessante do livro, que ele fala muito sobre esses vínculos de parentesco. E como os vínculos afetivos, eles podem se estender não só entre pais e filhos, mas com a importância até mesmo de outros membros da família. O personagem, né, que relata, que é que é quem conta a história de Tia Palma, a tia dele, ele fala assim, acho linda essa frase: o colo de Tia Palma era uma espécie de útero sem capota, que me levava assim, conversível, por um mundo fantástico, mundo que me fascinava ainda mais porque eu conhecia os protagonistas, porque Tia Palma sempre contava as histórias da família. E eu acho isso assim, é uma espécie de útero sem capota. Ou seja, ele via na própria tia a imagem de uma mãe que também, tia essa, que foi mãe para o seu irmão, porque a Tia Palma e o pai de Antônio, eles faleceram cedo, e a tia assumiu esse papel de mãe. Ela diz em outro trecho, né? Ela tomou o lugar de sua mãe. Mas essa desarvorada, né? Ele bota até entre aspas, não terá sentido a morte prematura como ele, porque ele fica se questionando como o pai, a reação do pai à morte da mãe e a reação da tia a essa mesma, a morte desse mesmo ente, né? E ela não terá também chorado sozinha em seu quarto, não terá amaldiçoado a responsabilidade de ter que criar todos os irmãos uns primatas. Não os fez, não os pôs no mundo e ainda ter que aturá-los, mas ter que educá-los. Essa tia que assume essa função de mãe em relação aos irmãos e que não necessariamente assume em relação ao sobrinho a função de mãe, mas afetivamente o elo que ele tinha com essa tia era tão ou mais profundo do que com os próprios pais. Eu acho interessante essa colocação, porque vem a questão também dos papéis de gênero, né? Você veja, quando a gente fala assim, o cuidado, a educação, né? A gente tem essa ideia, né? A função de mãe, assumir o papel de mãe, né? E o papel de pai, que é uma coisa muito interessante que se questiona hoje, né? A Tia Palma, ela foi apaixonada por um artista de circo, né? Não deixou o balão, né? Ela faz a metáfora do balão, né? O balão foi embora. Ela diz, ele me sangrou, mas eu não tive filhos, né, meus, mas criei meus irmãos, criei, né, meus sobrinhos também, ajudei a criar meus sobrinhos. Né? Aí vem, né, um questionamento também que me move muito. Né? Essa proximidade, né, da criação também, da criação. Eu acho que porque a gente via no começo, né, a família, o que é família,
Um aspecto interessante da família que eu acho que a gente não pode deixar de dizer é que a família hoje, para o direito mesmo, ela é o local de realização das personalidades, não é isso? Você tinha, no modelo anterior, né, uma supervalorização da instituição do casamento, e não interessa se as pessoas, se havia de forma violenta, não é, a impossibilidade de um filho fora do casamento entrar naquele vínculo, porque você tinha de proteger não as pessoas, você tinha de proteger o matrimônio, o casamento, né? E agora a gente tem um olhar da família como local de realização das personalidades de seus integrantes, por isso a gente não pode mais deixar de ver as formas plurais de família que existiam e que continuam existindo e que vão seguir existindo, mas também, quando se trata de criança e adolescente, você tem na família um lugar de construção da personalidade, não é só de realização. A gente está sempre construindo, né? O Antônio, ele mostra aqui muito claramente que ele aprende muito com o neto, Bernardo. Não é? As pessoas às vezes dizem, né? No meu tempo era assim. Você está vivo, então seu tempo é agora. Né? Porque no meu tempo, a música do meu tempo, minha música do meu tempo é agora. O que é que está tocando agora? Anitta? Então Anitta, a música do meu tempo. Então, ele aprende muito com... Então, a gente está sempre construindo, a gente está sempre se formando como pessoas, né? Se realizando, mas a base que vai, né, conduzir lá adiante, ela é construída com mais ênfase na infância, né, para a criança e para o adolescente, e eu acho que talvez por isso a importância também, né, maior de um olhar mais atento, né, à vivência durante o poder familiar. Mas me perdi, sabe? Tanta coisa que a gente tem para falar. Um pouquinho desses estereótipos de gênero e dos cuidados. Ah, sim, sim. Então aí você veja, nessa situação, né, de função de pai, função de mãe. Por que função de pai, função de mãe? A gente... Que papéis são esses? Eu vi agora também um vídeo no Instagram de acho que foi no perfil da Débora Diniz, um rapaz que ficou viúvo agora. A esposa dele faleceu no parto por Covid. E ele tá com a filhinha pequenininha, bebezinha. E ele ele disse que sempre sonhou e ele sabia que queria ser aquele pai presente, né? O pai, como o pai tem que ser, não é porque ele é extra ou porque ele é o suprassumo não, é porque é a função mesmo, né? Tá fazendo, o pessoal disse, o mínimo, porque é o que a mulher faz, né? Então, ele disse que sempre pensou em fazer isso, ser tão pai quanto a esposa dele seria mãe, mas mas ele não tinha ideia do problema, né? Ele vai no shopping com o bebê, aí o bebê tem que trocar o bebê, ele diz, não existe trocador em banheiro masculino. Isso como, veja qual é a mensagem que você está dando, é coisa de mulher, né? Exatamente. Os amigos também que não entendem, né? Você não vai para o bar, você não vai conversar sobre filho. É um homem conversando no bar. Diga. De masculinidade e feminilidade, tem um trecho que o autor fez o seguinte, ele está falando, é uma conversa, na verdade, de um filho do Antônio, que é homossexual, e ele comentando, falando do relacionamento dele com o parceiro, um parceiro que viveu um relacionamento afetivo por muitos anos. E ele disse, certa vez, comentei com o Augusto, que era o parceiro homoafetivo, que meu lado feminino que me permitia ser criativo. Sabe o que ele me respondeu? Que eu estava redondamente enganado, que eu era um dos homens mais homens que ele conhecia. Não por ser truculento ou brutamontes, mas por dar sentido nobre à atribuição que só nós, os homens, possuímos, o de fertilizar. Fiquei sem graça. E ele continuou dizendo que eu não duvidasse que era isso mesmo, que eu vivia fertilizando tudo à minha volta, os ambientes, as conversas, as pessoas, as coisas. Como esses estereótipos, eles são arraigados na nossa
na nossa cultura, né? De que ser delicado, de que ser sensível é uma característica eminentemente feminina e que o homem, ele tem essa característica mais agressiva, mais, como ele disse, truculenta. E isso se reflete, inclusive, dentro da própria família. Nessa concepção de que existe o mito, né, do amor materno ou da predisposição da mulher a sempre saber o que é melhor para os seus filhos, enquanto o homem ainda é visto, na grande maioria das situações, como um mero colaborador no cuidado e na criação e educação dos filhos. E o principal provedor, né? Quando a maioria das famílias não mostra isso. Você tem, você tem quantas mulheres, né, responsáveis pelo sustento, né, da família? Mas tem outra passagem também que trata disso, aqui na página 55, Paty, ele falando sobre Leonor, a irmã dele. Ele diz assim, a Leonor, cadê? Porque ele diz o seguinte, que ele era o irmão antônimo e os irmãos eram os irmãos sinônimos, porque os três eram parecidos e ele era o diferente, né? E ele diz, né, que a Leonor parecia um menino. Aqui, ó, Leonor parecia um menino. A única boneca que ganhou de presente era execrada por ela, chamava-se Pascoala. Aí a boneca foi estrupiada, porque o que ela gostava mesmo era de liderar brincadeiras, e brincadeiras de fôlego. Eu me lembro da minha própria infância. A minha mãe, você veja a questão dos papéis, né? Eu passei minha infância tomando banho de rio, né? Andando de bicicleta no meio da rua, ralando joelhos, jogando bola. Eu cresci criada com um irmão mais velho, um ano mais velho do que eu, e um primo um ano e pouco mais novo, meu irmão um ano e pouco mais velho. Então a gente jogava bola quando eles deixavam, né? Eu participar, porque também tinha dentro dessa cultura, né, de separar menino e menina, mas eu brincava dessa forma, era de chinelo, de short e chegando no resto do dia tá estrupiada, suja, podre, com o samboca arrancado. E eu passei muito tempo me questionando, será que minha mãe queria ter um menino? Será que minha mãe não queria ter uma filha? E hoje eu vejo, minha mãe, ela não pensou nisso, ela pensou em proporcionar para mim a melhor infância que uma pessoa pode ter tido. Uma infância livre. Né? Eu não fui a bonequinha. Você não pode mexer, ser seu vestidinho, fecha a perninha. Né? Eu não tive isso. E eu me questionei muito tempo. Hoje eu agradeço. Né? Quero andar de bicicleta, joga pela ribanceira. Né? Porque, e veja, isso não definiu a minha sexualidade, a sexualidade do meu irmão. Não é? Eu podia ter a sexualidade qualquer uma. É outra coisa. Não é porque eu brinco de boneca, não é porque eu brinco. Se eu quisesse brincar de boneca, eu brincava de boneca. Né? Se eu quisesse jogar bola, eu ia jogar bola. Meu irmão também. Né? Meu primo também. Né? E as pessoas têm essa questão, né, do mais por força da cultura. É a cultura do patriarcado, que ainda é muito forte. Né? É muito forte. E não é, quando a gente fala movimento feminista, não é mulher contra homem. Não é. É a quebra de uma cultura que é maléfica para todo mundo. Não é boa para a mulher, mas também não é boa para o homem. O homem está no lugar de privilégio, tá, mas ele tem os seus também, né? Os seus efeitos nocivos, né, do patriarcado. E o homem, eu estou falando aí, quando você envolve a sua sexualidade, e quando a gente vai ver a homofobia, né, tudo isso tem raiz no patriarcado. Isso. O livro até retrata, né? Ele fala muito desse preconceito. Tem um trecho dele que ele trata. Mas como a gente já está no finalzinho, e você tinha comentado que a gente ia falar um pouquinho sobre a solenidade do casamento, tem um trecho que o autor ele diz o seguinte: alianças são algemas sem chaves que enternecem o compromisso. Aí ele até fala, né? Com assinaturas em pesadíssimos livros, diante de padres, juízes e testemunhas, Isabel e eu nos casamos oficialmente às 11 horas na capela da fazenda dos Alves Machado. Ali fizemos todos os juramentos possíveis e trocamos as alianças. Mas, para mim, o sagrado ritual do casamento
se deu lá no Lago Menor, com 2 punhados de arroz e um filete de sangue. É muito interessante o que ele entende, que onde foi construído o amor dele, que foi numa relação sexual, desvirginamento da sua esposa, prematuro ao casamento, mas que culturalmente, para a sociedade, aquela família nasceu no rito da celebração do casamento, mas para ele a família já existia desde daquele ato sexual. Ele fala, né, aqui na página, sempre há rituais, e há mesmo. Mas tem outra questão também, Paty. Mas neles não haverá algo que emociona. Veja só, quando a gente fala em ritual de casamento, não é que, na verdade, a família, a entidade familiar, né, seja ela casada, seja originada de uma relação de companheirismo, né, seja qualquer família, né, as famílias, não somente as famílias conjugais, né, existem as famílias que são compostas por irmãos, por netos, por tios, né, as famílias têm dignidade, né? O grande problema é esse, é colocar o casamento como uma instância superior, né? Mas os rituais, eles são interessantes, né? Eu às vezes me questiono, não é tanta luta, né, por exemplo, né, para brigar-se pelo casamento gay, né? Uma vez eu perguntei, por que a gente não vai abolir o casamento logo de todo mundo? Não é melhor não? Aí eu vi, porque todo mundo vive, né, forma a sua família, né? Aí eu ouvi de uma pessoa assim, não, mas a questão não é assim, não é que havendo a permissão eu vou casar. Eu quero poder casar, se eu quiser. Entendeu? É a escolha. Porque é importante. É importante. Se uma pessoa heterossexual tem essa escolha, eu caso ou não caso, eu participo do ritual ou não, não é porque os casais homoafetivos também não têm, né? Quando a gente pensa na questão de sexualidade, a questão é mais ampla ainda. A pessoa trans, eu posso ver uma pessoa trans heterossexual ou homossexual, isso aí é outra coisa, né? Então, assim, a gente precisa aprender muito. E agora, existe uma beleza nos rituais. Agora, por que não? Porque as pessoas todas não podem ter direito aos rituais. Que são tão... Por mais que você tenha... É autoritário, mas é tão bonito, emociona. Eu choro em todo casamento que eu vou. Tem essa questão dessa mistura, né? Da religião, da influência da religião. Fica muito, muito notório no livro quando a Isabel, né, que é a esposa do personagem que relata a história, ela comenta quando ela encontrou as amigas beatas na igreja e comentaram sobre o divórcio da filha dela. E aí ela diz o seguinte, caíram em cima de mim, feito umas árpias, só porque eu disse que ia celebrar a assinatura do divórcio de Rosário. Mas como? Você não é católica? Não pode. O que Deus uniu, o homem não pode separar nunca. Disse com todas as letras que eu disse, né, com todas as letras que eu mesma sou contra o divórcio. O que não significa que todo mundo tenha que seguir o que eu penso. E eu acho que quando a gente fala de homossexualidade, transexualismo, de constituição de família, é fundamental a gente entender isso. O fato do nosso ordenamento, o fato das pessoas elas desejarem constituir uma família de uma determinada forma que foge o padrão, não me diz respeito. Porque a busca da felicidade dela é diferente da minha busca pela felicidade e não existe caminho certo para essa felicidade. E o fato de eu não concordar não significa que aquelas pessoas elas não tenham o direito de fazer. Uhum, exatamente. É querer impor ao outro, não é, a sua régua, o seu modo de viver. Né? Exatamente. Quando até a questão da cultura, o acerto e o errado, né? Quantas coisas, né, consideradas sedimentadas pela cultura promoveram tragédias pessoais, né, e coletivas. Exatamente. Bom, daqui a pouquinho eu acho que o Instagram ele vai acabar derrubando. A gente eu acho que vai. Mil e um tópicos, 1001 temas para falar. A gente não falou sobre a adoção, o fato da esposa. Direito né? à morte digna.
que eu também coloquei aqui numa fala de Isabel. A adoção. A distinção entre a socioafetividade e o conhecimento da ascendência genética, que em um determinado momento a Isabel se pergunta dos seus pais biológicos. Então fica o convite, na verdade, para quem não leu essa obra, para mim é uma obra-prima, é de uma sensibilidade fantástica, que leiam O Arroz de Palma, de Francisco Azevedo. E aí eu queria aproveitar e agradecer muito, Catarina, Cata, por ter aceitado participar dessa conversa, por ter abraçado essa ideia do Clube do Livro e por ter tirado um pedacinho do seu tempo, do seu atribulado tempo aí, para conversar um pouco sobre esse livro e expor tantas ideias e nos trazer tantos questionamentos e tantos pensamentos enriquecedores como você nos trouxe hoje à tarde. Muito obrigada, Paty, por ter me chamado. Para mim foi uma alegria muito grande falar sobre esse livro eu estou aqui, né, terminando com aquele gostinho, poxa, né, porque o Instagram não coloca umas lives de 2 horas, né? Pois é, a pessoa que está falando, merecia uma segunda live, um segundo debate, vamos ver, né? Vamos pensar. Eu já tenho, a gente pode agendar, ver uma outra data para poder falar, porque ainda tem muita coisa, falar sobre homossexualismo, que também, né, na verdade, a homossexualidade, desculpem o erro, que também é retratada, sobre esse preconceito, entre outras coisas. Tem muito assunto. Mas a intenção mesmo da live é, a partir desses debates, a gente estimular a leitura. Então, eu só tenho a dizer o seguinte: a minha sugestão acima de tudo, acima de um novo encontro, leia um livro. O livro lindo. É rico, é lindo, é sensível, certo? A Rafa aqui até está fazendo uma sugestão que teve a ver um pouco com o que a gente discutiu aqui, que é o livro Velhos São os Outros, da Andréa Pachá, que também é uma excelente reflexão sobre a velhice. E aí fica aqui, desde já, o convite para o nosso próximo encontro do livro. Vai ser no final desse mês. Amanhã eu estou divulgando os detalhes. E vai ser sobre 50 tons de cinza. E aí eu vou chamar contrato. Exatamente. Os limites do contrato, do seu conteúdo, da sua execução, sobre direitos da personalidade. E aí, no final do mês, eu vou trazer a amiga Larissa César, que é uma professora aqui de Alagoas, para discutir comigo esses aspectos. Estou tentando agendar uma outra live, inclusive sobre o mesmo livro, para falar um pouquinho sobre violência doméstica, porque o que me chamou mais atenção de tudo no livro é como as pessoas romantizam os relacionamentos abusivos. Ótimo. Então, não vou perder. Muito obrigada. Um beijo, Cata. Um beijo para todo mundo que nos assistiu, que nos acompanhou. Eu vou deixar a live salva. E fica a dica: leiam O Arroz de Palma. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.